Vamos iniciar a nossa aula de geografia. Como vocês estão? Estão bem? Como estão as famílias? A família de vocês está bem? Espero que sim. Olha só, aí no livro Macho Criança nós vamos ver sobre o tempo atmosférico e o clima. E no livro Fortaleza é a criança e a cidadania. Vocês sabem que o tempo ele pode mudar de repente. Tem lugares no nosso Brasil que de manhã as pessoas vão trabalhar, tá quente. Aí no decorrer do dia vai mudando o tempo e quando elas saem do trabalho às vezes está chovendo forte, ou tá muito frio. Ou seja, sempre quando forem sair tem que olhar como é que vai ser o tempo naquele dia. Se tem que levar um guarda-chuva, se tem que levar um casaco, porque de repente pode mudar. Aqui em Fortaleza não, a gente sabe, devido às estações, a gente sabe que quando vai ser quente e quando vai estar no tempo chuvoso, né? Porque aqui não tem um frio mesmo, aquele frio de 17 graus, 16, aqui em Fortaleza não. Então o tempo ele pode mudar no dia várias vezes. O clima não, o clima é um só, né? Mas o tempo muda. Né? Eu já vivenciei isso na pele, né? E tem lugares que realmente 3 dias é bem frio, 3 dias só. E quando chega no 4º dia, tá quase 35 graus. Quase 40, de repente muda, é muito rápido. E aqui no livro de vocês, na página 204, está falando assim, o tempo atmosférico pode variar de um dia para o outro ou de uma hora para outra. O frio, o calor, o vento e a chuva determinam as condições do tempo atmosférico. Aí tem uma mulher aqui dizendo assim, ó, de manhã estava frio, agora já estou sentindo calor. Né? Então, ela de manhã saiu, estava o quê? Frio. Quando ela voltou, já estava quente. Então, ela teve que tirar o casaco. Então, o conjunto dessas características aí, que o tempo atmosférico determina em um lugar, que ele apresenta ao longo dos anos, nós chamamos de clima. As características do clima dependem principalmente da variação da temperatura e da quantidade de chuva do lugar. Aí temos aqui, ó, o casal. Gosto muito do verão porque faz calor. Aí ela dizendo assim, ele falou isso, né? Ela dizendo, eu prefiro o inverno porque os dias são mais frios. Então tem lugares que há gosto para tudo, né? Para quente, frio. Então, o clima de uma região pode apresentar variação de acordo com as estações do ano. Quais são? Primavera, verão, outono e inverno. Vejam aí um vídeo falando sobre as estações. As estações do ano são os períodos em que o ano é dividido de acordo com suas características climáticas. Existem 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Elas ocorrem ao longo do período de um ano. Em algumas regiões não é possível distinguir as estações do ano, e a primavera e o outono podem não ser bem definidos. As estações variam conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo com o movimento orbital da Terra em relação ao Sol. Confira quais são essas características e as datas aproximadas das estações do ano no Brasil, localizado no hemisfério sul. O outono. O outono sucede o verão e antecede o inverno. Ele se caracteriza pela temperatura amena, tempo mais fresco e queda das folhas das árvores. Inicialmente, os dias e noites possuem a mesma duração. Porém, com o tempo, os dias vão se tornando mais curtos em relação à noite. Além disso, a temperatura também vai caindo, marcando a chegada do inverno. Quando começa o outono? 20 de março. Quando acaba o outono? 21 de junho. O inverno. O inverno é a época mais fria do ano, quando as temperaturas são baixas e com presença de neve em algumas localidades.
Ela antecede a primavera e sucede o outono. Nesse período, as noites são mais longas do que os dias e os animais ficam mais ociosos. Alguns chegam até a hibernar. Quando começa o inverno, 21 de junho. Quando acaba o inverno, 23 de setembro. A primavera. A primavera sucede o inverno e antecede o verão. Nesse período, as temperaturas voltam a ficar amenas, as flores florescem e os dias e noites têm a mesma duração. Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão. Quando termina a primavera? 23 de setembro. Quando acaba a primavera? 22 de dezembro. O verão. O verão sucede a primavera e antecede o outono. É um período marcado pelas altas temperaturas e dias mais longos. O calor resulta em uma evaporação mais rápida da água acumulada nos solos, resultando em chuvas constantes. Quando acaba o verão? 20 de março. Quando começa o verão? 21 de dezembro. Vocês viram aí que no verão as temperaturas são mais elevadas e no inverno são mais baixas. Mas há alguns locais do Brasil, por exemplo, onde faz calor o ano inteiro. E também há outros onde em determinadas épocas do ano faz muito frio. Existem também locais que chove regularmente o ano todo, enquanto algumas regiões do Brasil podem ficar sem chuvas durante anos. Observação do tempo atmosférico. O ser humano observa as variações do tempo atmosférico desde períodos remotos. Alguns registros de chuvas, furacões e secas são muito antigos. Ainda hoje, esse tipo de observação direta é importante para a previsão do tempo. Atualmente, existem equipamentos que ajudam a fazer a previsão do tempo. Eles se localizam na superfície terrestre, como os equipamentos das estações meteorológicas e nas altas camadas da atmosfera, como os satélites. Então, nós vamos ver aqui o satélite meteorológico. Eles captam e enviam dados sobre condições do tempo atmosférico, como a formação de nuvens e tempestades. Eles também captam e enviam outros tipos de dados, como as temperaturas oceânicas ao redor do globo, que também influenciam as condições do tempo e do clima. Então, nós temos o navio laboratório, nós temos a bola meteorológica e a estação meteorológica. Então, vocês façam aí a leitura. Ok? E temos aqui, na página 206, a meteorologia e a sua importância. É um campo da ciência, a meteorologia. Um campo da ciência que estuda os fenômenos atmosféricos com análises feitas diariamente para cada região específica. Os cientistas que estudam meteorologia são os meteorologistas. Usando diversas ferramentas de análise, eles são capazes de prever se vai chover ou nevar, ou se fará calor ou frio em um certo lugar. Então, vocês leiam aí o resto do texto, certo? Temos aqui a sala, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, Ok? Então, agora vamos para o livro Fortaleza, tá bom? Abram aí na página 63, a criança e a cidadania. Vocês aprenderam que a criança, como nós vimos antes, que aqui no Brasil existe o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura os direitos da criança e do adolescente. Foi criado em 13 de julho de 1990. Vocês lembram que esse estatuto, ele protege a criança, ele assegura os direitos da criança, certo? E uma criança é considerada até 12 anos incompletos. E o adolescente já é entre 12 e 18 anos.
ok? Só dando uma lembrada aí. Aí aqui, na página 63, diz assim: como vimos anteriormente no Brasil, existe um documento legal que assegura os direitos da criança. No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que foi criado pela Lei Federal 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Então, esse estatuto, qual é o objetivo dele? É resgatar para a criança e para o adolescente o direito de ser cidadão. Ser cidadão é ter direitos e deveres. Segundo o Estatuto, é considerada a criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4, destaca: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação aos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Agora veja no quadro abaixo os 10 direitos naturais das crianças segundo o educador Rubem Alves. Rubem Alves, ele era teólogo, ele era pastor presbiteriano, educador, escritor, e ele escreveu esses 10 direitos naturais das crianças. Segundo ele, primeiro, direito ao ócio. Toda criança tem o direito de viver momentos de tempo não programado pelos adultos. 2, direito a sujar-se. Ixi! Toda criança tem o direito de brincar com a terra, a areia, a água, a lama, as pedras. Então as crianças têm que brincar aqui com isso. 3, direito aos sentidos. Toda criança tem direito de sentir os gostos e os perfumes oferecidos pela natureza. 4, direito ao diálogo. Toda criança tem direito de falar sem ser interrompida, de ser levada a sério nas suas ideias, de ter explicações para suas dúvidas e de escutar uma fala mansa sem gritos. 64. 5. Direito ao uso das mãos. Toda criança tem o direito de pregar pregos, de cortar e raspar madeira, de lixar, colar, modelar barro, amarrar barbante e cordas e de acender o fogo. Aí depende, eu acho, da idade, né? 6. Direito a um bom início. Toda criança tem o direito de comer alimentos sãos desde o nascimento, de beber água limpa e de respirar puro. 7. Direito à rua. Toda criança tem o direito de brincar na rua e na praça e de andar livremente pelos caminhos, sem medo de ser atropelada por motociclistas, né? Ou por motoristas que pensam que as vias lhes pertencem. 8. Direito à natureza selvagem. Toda criança tem o direito de construir uma cabana nos bosques, de ter um arbusto onde se esconder e árvores nas quais subir. 9. Direito ao silêncio. Toda criança tem o direito de ouvir o rumo do vento, o canto dos pássaros, o murmúrio das águas. E 10. Direito à poesia. Toda criança tem o direito de ver o sol nascer e se pôr e de ver as estrelas e a lua. Vocês concordam com tudo isso ou não? Então conversem aí com os pais de vocês para ver o que é bom e o que não é, que segundo Rubem Alves, né? Manda aqui na página 66, escola, um lugar de todos. Você sabia que, de acordo com a Constituição brasileira, todas as crianças e os jovens devem estudar? Sim, né? Vocês já estão sabendo. Pois é, está na lei. Mas por que será que nem todas as crianças do nosso país estão estudando? Vocês sabem também, porque eu já dei essa aula, né? Será que todas as crianças de Fortaleza estão indo à escola? Com certeza não. E nesse momento, assim,
a gente sabe que não estão, né? Alguns já começaram a ir, né? Porque o governador está liberando aos poucos. Mas a gente sabe que tem criança que realmente não vai para a escola, não estuda. São milhões de crianças fora da escola, né? Por que isso acontece? Pense um pouco sobre isso e depois discuta aí com a sua família, certo? Mas a Constituição brasileira, ela diz que todos os pais devem colocar seus filhos na escola. E o governo, por sua vez, deve oferecer escolas de qualidade para todos. Ok? Agora vocês vão interromper o vídeo e vão fazer a atividade. No livro Marcha Criança, na página 207, diz assim: com os colegas e o professor, vá até o pátio da escola e observe como está o tempo atmosférico. Aqui está fazendo calor, né? Faz sol e faz calor. Na segunda questão, você tem que fazer um desenho representando como está o tempo atmosférico hoje. Se você está aqui em Fortaleza, com certeza você vai desenhar aí o sol, né? Porque está fazendo sol, fazendo calor. Na 208 diz assim: observe durante uma semana como está o tempo atmosférico no lugar onde você mora. Então aí tem que ser durante uma semana. Utilizando os símbolos abaixo, complete o quadro de acordo com as suas observações. Então você vai dizer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo, como vai estar o tempo todos os dias da semana, tá certo? E vai usar aqui esses símbolos. Na 209, agora com base no quadro da página ao lado, né, converse com os colegas e professores sobre as seguintes questões. Houve muita variação do tempo atmosférico ou predominou algum tipo de tempo? Em que dia fez mais calor e mais frio? Em que estação do ano estamos? 5. Descreva no caderno as modificações que aconteceram no tempo atmosférico ao longo de um ano no lugar onde você vive. Aí temos aqui o mapa do Brasil, mostrando aqui na legenda os tipos de climas, né? Aí nós temos aqui o nosso. Vocês sabem qual é o clima que realmente predomina aqui no nosso estado? É o semiárido, né? O que é que está perguntando? Localize no mapa o estado onde você mora e indique o tipo de clima predominante nele. Vocês estão vendo aí o Ceará, onde é que está, e o tipo de clima que predomina é o semiárido. Certo? Vamos para o livro Fortaleza. Aqui no Fortaleza, na página 64, diz assim: escreva alguns benefícios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os benefícios do Estatuto da Criança: proteger e fazer valer o respeito aos direitos da criança e do adolescente. Possível resposta, né? 65. Escolha um dos direitos do escritor Rubem Alves, né? E vai registrar aqui o direito que você vai escolher e vai representar depois através de um desenho. Agora diga qual a importância desse direito. É só você olhar aqui e dizer qual a importância dele. Escolha aqui dentro esses 10. Na 66, no texto são apresentados 10 direitos pelo autor Rubem Alves. Que tal reunir-se com seus colegas de sala e criar mais 2 direitos? Então você tem que criar aí 2 direitos. Cria aí com alguém, algum adulto que possa ajudar, tá bom? 67. Primeira questão. Pinte as carinhas que apresentam as frases corretas. A primeira carinha: a maioria das crianças de Fortaleza estão estudando? Não, né? Todos os pais devem colocar os filhos na escola? Sim, aí você pinta. O trabalho infantil é proibido por lei? Sim. Organizar o material escolar é considerado trabalho infantil? Não, então não pinta. Além da escola, as crianças devem ter direito à brincadeira e a uma boa alimentação? Sim, né? 2. Em sua opinião, que problemas uma criança pode ter no futuro por não frequentar a escola? Em sua opinião, o que você acha? Se a criança não frequentar a escola, o que vai acontecer lá no futuro com essa criança, né, que já vai ser um adulto?
já começa a sofrer quando adolescente, depois adulto piora, né? 3. Faça o desenho de uma escola ideal para você. Lembre-se de colorir. Em seguida, escreva um pequeno texto descrevendo o que essa escola necessitaria ter para ser considerada ideal. Na página 68, quarta questão. A escola é um lugar muito especial. Pense um pouco sobre a sua escola e responda. A. Qual o nome da sua escola? B. Qual o nome do diretor da sua escola? C. Qual o nome do seu professor? E D. Por que a sua escola é um lugar importante para você e seus colegas? Você sabe, né? Quinta questão. Qual o local de sua escola de que você mais gosta e por quê? E aqui no final da página tem: faça uma pesquisa e descubra como as crianças frequentavam as escolas antigamente e leve para a sua escola para socializar com a sua turma. Aqui não vai poder fazer isso, né? Então, meus amores, nossa aula de geografia termina aqui. Tchau, Deus abençoe vocês. Beijos.